Tendo, assim, estabelecido esses quatro particulares, como forma de prevenção, permita-me explicar o sentido da doutrina nestas 7 proposições seguintes. Primeiro, o Senhor Jesus, como cabeça de sua igreja, foi primeiro ungido com o Espírito Divino. Aqui começou essa santa unção, que Jesus Cristo foi o primeiro receptor do Espírito. O Espírito Eterno derramou uma abundância deste unguento sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus. Ele foi ungido com óleo de alegria, acima de seus companheiros. Nas antigas unções, Deus havia designado certas medidas deste óleo para serem gastas nas pessoas ungidas. Saul foi ungido com um cruzeiro de óleo, pois não gostaria de continuar no trono por muito tempo. Davi foi ungido com um chifre de óleo, sendo que seu primeiro reino permaneceria por mais tempo. Mas agradou ao Pai que em Jesus Cristo habitasse toda a plenitude, de modo que em Isaías capítulo 10 ele é chamado de unção. E tal é o sabor de seus bons ungüentos, que seus nomes é como unguento derramado. Portanto, as virgens o amam. O Senhor Jesus recebeu esta plenitude por amor de nós, para que dela pudéssemos receber graça sobre graça. Ele deveria ser o chefe de sua igreja, não apenas por superioridade, mas também por transcender. E de modo que por esta razão ele foi considerado pela primeira vez no negócio de unção, que ele pode ser útil para transmitir esse espírito ao seu povo. Um unguento derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote desceu sobre sua barba e para as orlas das suas vestes, deixando uma suave fragrância e cheiro para trás por ele. Assim, este Espírito de nosso Senhor Jesus flui dele e desce até todos os seus santos e os perfuma com a sua doçura. E como o profeta Elias, quando subia ao céu, deixou seu manto e Espírito cair sobre Eliseu, assim nosso bendito Senhor e Salvador, depois de sua ascensão, enviou seu próprio Espírito para habitar com seu discípulo, como seu consolo e conforto na sua necessária ausência. Em segundo lugar, Jesus Cristo, como um segundo Adão, gera filhos à sua própria imagem. O primeiro Adão gerou filhos à sua semelhança, derivando para ele o mesmo espírito natural que estava em si mesmo. Assim, o segundo Adão propaga sua posteridade e lhe dá seu próprio espírito, que é sobrenatural e celestial. A imagem não se parece exatamente com o rosto, como a alma regenerada se parece com seu Pai eterno. Essa noção fica muito óbvia no capítulo 5 da Epístola aos Romanos, onde o apóstolo fala dos dois Adãos e suas duas posteridades, com suas várias vantagens ou preconceitos que receberam de sua cabeça. Assim como por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos porque todos pecaram, palavras que se referem a toda a posteridade do primeiro Adão. Assim por um homem veio a vida, por um veio o perdão, por um veio tal reparação universal, que como em Adão todos morreram, assim em Cristo todos são vivificados. Toda a posteridade do segundo Adão é tanto sim mais vantajosa por seu cabeça Jesus Cristo. Então toda a posteridade do primeiro Adão foi condenada por seu apostolado e pela influência que ela teve sobre eles. O Senhor Jesus encontra o filho do primeiro Adão em sua capacidade natural e os torna súditos de sua graça, mas ele traz sobre suas mentes e espíritos uma nova criação, que ele não encontrou nele, não nas sementes ou raiz dele. Ele vem por seu espírito para fazer alguma coisa no homem, que não poderia ser feita pela sublimação ou aperfeiçoamento daquelas naturezas, aquelas relíquias e restos da natureza naufragada. Se sim, então o que significa aquele cálice amargo? O que significava aquela pomba de sofrimento sangrento que Jesus Cristo sofreu? Que necessidade havia que ele se viesse dotado de tanto espírito? Se os princípios naturais que ainda permanecem na posteridade quebrada do primeiro Adão pudessem ter produzido aquilo que agora é o grande desígnio e empreendimento de Jesus Cristo no mundo. Ele aparece ter vindo em carne e ter sofrido tal contradição de pecadores e tão vergonhosa, amaldiçoada morte na cruz por causa de muitos pequenos e muito inferior. Será que Jesus Cristo, depois de tudo isso, não afeta mais os homens do que os pedaços dispersos da natureza decadente reunidos poderiam afetar sobre eles? Certamente, irmãos, ele faz mais do que isso, porque ele gera filhos para si mesmo, como um pai, e une os membros para si como a cabeça. Ele transplanta as almas para outro solo,
e elas vivem nele, obtendo dele selva e espírito como de seu melhor solo, sua nova raiz. O apóstolo em Gálatas capítulo 4 assim o expressa: meus filhinhos, por quem tendo dores de parto até que Cristo seja formado em vós, isto é, até que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo venha a ser aquilo que suas almas são para seus corpos. A alma racional do homem é o princípio da vida e aquilo pela qual ele é denominado homem e distinto de um animal. Assim, o Espírito de Cristo operando na alma do homem o transforma em sua própria imagem. E esta nova criatura tem o mesmo espírito, natureza e disposição com Jesus Cristo, pela qual ele é denominado cristão e distinguido dos outros homens. A pessoa de Jesus Cristo era aquela cópia original, segundo a qual toda a sua posteridade deveria ser conformada. Isto é o que o apóstolo fala em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele diz que assim como nascemos à imagem do terreno, devemos ter a imagem do Adão celestial, que não deve ser entendido apenas em um sentido corpóreo, que nossos corpos na ressurreição serão chamados do pó à semelhança do corpo glorificado de Cristo, mas também em um sentido espiritual, pois nossas mentes e almas receberam os primeiros frutos da ressurreição já dentro de si mesmo. Ele também, em união com seu corpo, se levantarão em uma completa semelhança com nosso Senhor Jesus, tendo membro por membro, graça por graça. Em terceiro lugar, o Espírito e a vida de Cristo comunicados ao seu povo tornam-os capazes de compreender a sua vontade. Quando o espírito de regeneração passa sobre a alma, então o homem se torna apto para compreender as verdades celestiais. É verdade, há uma espécie de assentimento racional às verdades celestiais antes da conversão. E o homem natural entende a letra do Espírito, mas não o espírito da letra. Contudo, nenhum homem tem uma compreensão tão clara, tão completa e indubitável dessas coisas como aquela cuja mente é purgada dos resíduos das luxúrias mundanas, que são como a névoa e névoa sobre a face da alma. As almas dos homens são como tantos vidros que refletem a imagem das coisas que se apresentam diante deles. Ora, se há um vapor soprando sobre o vidro, o reflexo é muito pequeno. Ou seja, a luz que deveria transmitir a espécie do objeto ao vidro for apenas um crepúsculo tênue, uma luz fraca e insuficiente, também não há reflexo. Assim é com as almas dos homens, enquanto nossas afeições mundanas e amor adulterado ao pecado e à maldade fervem e borbulham dentro de nós, enviando seus vapores para nossas mentes. As coisas de Deus não podem ser vistas de acordo com a grandeza daquela beleza e excelência que está sobre eles. Aquele que faz resplandecer a luz das trevas deve resplandecer em nossos corações para dar aquela luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, pois como o salmista diz, veremos a luz na tua luz. A natureza santa de Jesus Cristo é o verdadeiro colírio pelo que a alma deve ser curada de sua cegueira. O apóstolo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 10, de se revestir do novo homem, que é renovado para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, até que sejamos renovados no espírito, que nossas mentes e tirados do amor deste mundo e de suas coisas, não podemos alcançar um conhecimento correto do Novo Testamento, das coisas que Cristo revelou do seio do Pai. Há um precúcio do coração, um orgulho e insolência do espírito natural que deve ser circuncidado e destruído, antes que a alma possa alcançar uma visão completa daquela verdade excelente e gloriosa que Jesus Cristo também nos apresenta. Em quarto lugar, o conhecimento da doutrina cristã baseado apenas em argumentos é apenas um conhecimento duvidoso e incorreto. Eu concedo que o simbolismo e argumentos são apenas para este mundo e as coisas deste mundo, mas não para as coisas de Deus e do outro mundo. O filósofo natural alcança seu conhecimento natural por observações e experimentos em várias particulares, por antecedentes e consequentes, e a maior parte de seu conhecimento nessas coisas é muito débil, louco e questionável. O que fez esse grande filósofo, afinal de contas, sua investigação para saber, professar que ele só conseguiu isso, que ele se sabia ignorante, isso eu sei, que nada sei. Mas Deus ordenou a maneira melhor de transmitir sua verdade em nossos corações, e isso é pela renovação de nossas mentes e pela comunicação de uma natureza divina. Deus não deixou seu povo matérias necessárias, mas lhe deu mais do que a certeza de uma demonstração.
tudo que eu recebo como verdade por causa da conclusão argumentativas, sou obrigado a deixar de lado e renegar por erro, por causa do mesmo motivo, quando o argumento mais provável vier. E verdadeiramente, amigos, se todo o fundamento de nosso entreter Cristo e verdade ou doutrina cristã é porque tal argumento nos transmitiu o que será de nós e da verdade, quando encontramos um sofista, sutil e cabeça anticristã, que deve enquadrar um argumento contra a verdade irrespondível por nossa lógica, onde deve o homem consistir, se ele deve viver nesse termo no mundo. Além disso, todo aquele a quem o Evangelho de Cristo é pregado não tem uma cabeça forte o suficiente para lidar com a grandeza e a profundidade de algum tipo de argumento, que ainda pode ter seus corações verdadeiramente mortificados para este mundo e executados em amor à pessoa e natureza de nosso Senhor Jesus. O fundamento daquele ceticismo antigo e os dos acadêmicos pela qual eles afirmavam que nada poderia ser compreendido pode ser este: todo o seu conhecimento lhes foi derivado por conclusões prováveis, de modo que nada era certo e eternamente verdadeiro e infalível, mas apenas conjectural e provável, e para ser entretido de acordo com a motiva e pomba de argumentos bem vestidos, aquele que é apenas um cristão argumentativo é mais um cético do que um verdadeiro cristão. Ele é um cristão na maior incerteza do mundo. Devo confessar que muitas noções que são impostas aos homens como ortodoxas e defensivas, por outros como peças principais de teologia, devem ser examinadas sobriamente pela Escritura e pela razão, pois não são vistas por sua própria luz. E em tais opiniões, modéstia e sobriedade são altamente louváveis. Sim, confesso ainda que os princípios celestiais da nova criatura podem ser apoiados e fortalecidos por argumentos racionais, e muitas vezes a alma é constrangida por um simbolismo prático a ser menos inquieta em si mesmo, mas ainda assim a evidência mais clara e a certeza da verdade e bondade nessas coisas sagradas de Cristo e da nova criatura surgem de si mesma, como a luz flui do corpo do sol, sem a contunção ou compulsão de um argumento. Sim, e um coração regenerado por uma santa simpatia entretém com infinito deleite essas preciosas e santas verdades. Argumentos e simbolismo fazem muito barulho no mundo. Penso, eles não são diferentes daquela variação com Herodes ao profeta Elias, quando o grande e forte vento revoltou as montanhas e despedaçou a rocha, mas é dito que o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas ele estava na voz mansa e delicada. O Espírito Santo gentilmente paira sobre a alma e paira sobre ela. A doutrina celestial cai sobre os espíritos dos homens, não como uma chuva forte e violenta, mas como uma chuva de óleo, como um doce orvalho de mel. Em quinto lugar, o sentido interior de uma mente regenerada julga facilmente entre Cristo e o anticristo. Essas almas santas são bem resolvidas sobre a coisa de Deus, não se detém entre Deus e Baal, argumentando contra toda religião e modéstia, mas tem uma tendência natural por essas coisas e sente uma virtude magnética secretamente dominada. Este é a operação natural da nova criatura, pela qual a alma interiormente saboreia a diferença e distingue entre a doutrina de Cristo e a impostura do anticristo. Jesus Cristo nos diz em João capítulo 10 que suas ovelhas ouvem sua voz, mas não seguirão um estranho, pois não conhecem a voz de estranhos. Pelo que ele quer que compreendemos que todos os seus discípulos, que são verdadeiramente ensinados por ele, carreguem dentro de si a pedra de toque da verdade. E tal é o toque ou gosto presente que algumas coisas fazem em seu próprio espírito, que facilmente discernem de onde vem, embora não os levem a um judiciário externo. A natureza divina da qual somos feitos participantes faz uma diferença entre o que é real e verdadeiramente celestial e o que é apenas material e falsificado, como a pedra de toque entre ouro e cobre. É digno de nossa observação que toda vida atrai e inventa o que é adequado à sua natureza, e a vida mais inferior tem tal faculdade. As plantas da terra atraem para si aquela seiva e suco que lhe é próprio e dirigem em nutrição. Os animais do campo movem-se naturalmente em direção às coisas que manterão suas vidas e se afastam daquilo que é venenoso e destrutivo para eles e o que é recebido por eles. Eles se transformam em comida e nutrição e crescem assim. A vida racional
em um homem natural, por observação, argumentação e disputa, reúne verdades naturais pelas quais o homem se torna bem polido em seu entendimento e pode merecer o nome de um filósofo instruído, assim como a vida espiritual e celestial, vida que chamamos de nova criatura em natureza divina em um cristão. Ele, sendo dotado de uma faculdade tão atrativa e distintiva, sabe o que é adequado ou inadequado para si mesmo, e consequentemente o afeta ou desagrada. A agulha tocada como uma pedra ímã não se move mais naturalmente em direção ao poste. Então a alma tocada com o Espírito Divino se move em direção e abraça livremente as verdades de Cristo. Ele não pode descansar em nenhum ponto da bússola até que esteja centralizado ali. Os homens, nos quais o espírito deste mundo vive, é predominante naturalmente e afetam as coisas mundanas, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. Aquele que ama o lucro está totalmente empenhado em obter riqueza. Aquele que ama a honra e o aplauso popular se opõe a agradar aos homens. Aquele que ama os prazeres estuda o excesso, o tumulto, a devassidão e a leviandade. Todos esses acham que seus espíritos se movem com uma espécie de naturalidade para essas coisas e têm um contentamento maravilhoso nelas, de modo que, como o apóstolo fala, esse homem são amante do prazer, amante do dinheiro antes que amigos de Cristo. O Espírito de Jesus Cristo no coração dos homens santos, com sabor e prazer, tem as coisas de Deus, enquanto outros homens que têm apenas espíritos comuns não podem ter nenhum deleite ou complacência nelas. Tal era a afeição cordial e sincera de Timóteo para com os filipenses, que diz São Paulo: não havia ninguém como ele que naturalmente cuidasse de seus negócios. Ele é muito mais verdadeiro para um coração regenerado, pois ninguém alcança tal descrição nas verdades celestiais, como ela mesma alcança. Pois para um homem desprovido de tal vida, essas preciosas verdades são como a clara de um ovo, sem qualquer sabor. Em sexto lugar, o verdadeiro conhecimento das coisas celestiais aumenta de acordo com a medida da santificação. Eu não falo de conhecimento falsamente chamado, como o apóstolo alguns o chama, mas de conhecimento verdadeiro, isto é, a compreensão interior experimental, e isso cresce à medida que a santidade se expande na alma. Quanto mais claro o vidro, mais perfeitamente é a reflexão que ele faz. Quanto mais pura e imaculada é a alma, melhor ele recebe e julga as coisas celestiais. Se for apenas o amanhecer ou que crepúsculo escuro, temos uma aparência mais duvidosa das coisas que estão diante de nós, temos uma visão mais exata e criteriosa deles. Quando a alma começa a se voltar para Deus, ela tem algum gosto ou punhado dessas guloseimas espirituais, e é como aquele gosto que os bebês recém-nascidos têm do leite que chupam dos seios. Mas quando o cristão segue para conhecer o Senhor, cuja saída é preparada como amanhã, e quando ele decidir fortemente continuar a obra de santificação em seu coração e vida, então ele chega a um julgamento mais maduro e amadurecido dessas coisas. Ele era uma criança antes, mas agora ele cresceu e se tornou um homem forte em Cristo. O grande apóstolo nos diz que quando criança pensava como criança, ele entendeu como a criança, mas quando ele se tornou um homem, ele abandonou as coisas de criança. Suas apreensões, na verdade, eram baixas e fracas, porque sua capacidade não era grande, mas agora ele olha para a face mais brilhante da verdade com maior complacência do que antes. Nosso Senhor Jesus nos diz em João 7,17: se alguém quiser fazer a sua vontade pela doutrina, conhecerá se é de Deus. A melhor maneira de conhecer com segurança e inexoravelmente a verdade daquelas coisas que Deus fala em sua palavra é observar e obedecer as coisas que Deus ordena. O Espírito Santo, que é a melhor testemunha de Jesus Cristo, a sua doutrina é dada àquela que lhe obedece. Atos capítulo 5, versículo 32. E esses homens descansam docemente na certeza da verdade, enquanto outros que são de espírito impuro brigam e esronam contra ele. Aquele que quer crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Salvador, Jesus Cristo, que cresça em graça, como o apóstolo exorta em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Aquele que é recém-ingressado na escola de Cristo acha difícil tarefa subjugar toda corrupção. Os pecados de educação, costume e tendência natural não são facilmente dominados. Daí, acontece que
que em qualquer volta ou cair em qualquer pecado particular, a alma começa a ser assombrada por escrupulosas dúvidas e medos. Sim, em tais ocasiões cabe questionar a verdade da graça e a certeza do Evangelho, enquanto que no caso de um andar constante e próximo com Deus, não surge tais nuvens, mas uma serenidade constante sobre a face de Deus, a alma. A verdade é que todas essas suspeitas secretas e ciúmes a respeito da certeza dos caminhos de Cristo ou da obra de sua graça em nossos corações procedem de alguma culpa contraída por atos de violência contra a luz e os princípios da nova criatura. Vocês seriam perfeitos e seguros da verdade do Evangelho, aceitariam o conselho do apóstolo, colocariam-se no Senhor Jesus Cristo e não tomariam providências para que a carne satisfazesse suas concupiscências. Sétimo, a santa unção em uma alma regenerada permanecerá sem poluição pela falsidade anticristã. A unção que recebeste permanece em vós, e como ela vos ensinou, nele permanecereis. Assim diz nosso apóstolo em 1 João, capítulo 2, versículo 27. Como Paulo também fala em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, mostra que o fundamento do estabelecimento de uma alma, na verdade, é essa santa unção. Essa participação da natureza divina de Deus, aquele que nos confirma conosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Tal alma não pode fazer nada contra a verdade, mas pela verdade. Aqueles que são persuadidos a uma opinião ortodoxa ou artigo de fé por um argumento humano podem novamente ser facilmente enganados dessa opinião por aquele jogo de dados dos homens. Quando algum antagonista astuto inventa um argumento que pode parecer importar uma probabilidade mais justa, mas aquele que tem esta luz interior da vida de Cristo como seu guia para o conhecimento das coisas santas, não é facilmente removido da verdade, ou muito amedrontado pelo terror dos argumentos, mas se manterá para sempre. Crianças e tolos podem trocar seu ouro por fichas, mas os olhos do sábio estão em sua cabeça, e eles não abrirá mais de sua fé mais preciosa em termos tão fáceis. Este é o verdadeiro conhecimento de Deus, e o Espírito de Cristo na alma é aquela somente imortal, aquela vida eterna que nunca morrerá. Aquele que disse: não toque no meu ungido, não permitirá que ninguém ponha mãos violentas sobre seu terno de primavera. E em caso de qualquer atentado insolene ou afronta ousada oferecida à sua imagem sagrada, parecerá que aquele que está em uma mente renovada é maior do que aquele que está no mundo. Esta santa unção, esta nova criação na alma, é um princípio de recuperação no caso de algum apostolado particular, e pode ser significada por aquela voz por trás de uma, da qual o profeta Isaías fala que dirá: este é o meu caminho, anda por ele, virando-se para a direita e virando-se para a esquerda. Suponha que um homem que recebeu esta unção, a qualquer momento por uma tentação repentina, se contamine com o pecado, pela qual sua glória immanchada, seu espírito inquieto, sua consciência ferida e sua paz interrompida. Ele deve encontrar tais lutas e lutas secretas dentro de si mesmo, que ele nunca fica quieto até que sua imundície seja lavada e a nova criatura dentro dele seja restaurada à antiga liberdade. Por esse motivo, o Espírito de Cristo é uma santa unção, pois como o óleo não se mistura facilmente com outros líquores ou se incorpora a outros corpos, esse Espírito divino se preservará puro e odiará a própria vestimenta manchada com a carne. Uma alma santa é como uma fonte ou fonte de água na qual pode ser jogado sujeira e lixo, na qual a fonte ainda estará limpando a si mesma e expurgando a sujeira que foi lançada nela. O Espírito de Jesus Cristo, habitando assim na alma, estará continuamente operando de todas as trevas e conduzindo de luz em luz. Assim, vos abrimos a doutrina e a tornamos manifesto, que o mais seguro conhecimento das verdades celestiais surgem da unção do Espírito de Cristo dentro da alma, e não de argumentos exteriores. O Espírito de Deus transmite essas verdades à alma, a nova criatura se resete delas, e essa unção estabelece a alma com certa certeza delas.